Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus queridos alunos, Deus possa abençoar a sua vida através de mais essa aula do nosso seminário. E eu quero te ensinar um grande segredo bíblico, como ser um homem abençoado por Deus e como ser um homem bem-sucedido. Existe um princípio bíblico para isso, está em Efésios capítulo 6, versículo 2, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, o princípio da honra em relação ao pai e mãe, a serventia ao pai e à mãe, traz sobre as nossas vidas uma bênção, traz sobre as nossas vidas bênçãos poderosas de Deus, que são quais? Para que te vá bem, para que você tenha uma vida bem, para que você seja bem-aventurado, para que tudo que você faça dê certo, tenha a bênção de Deus, para que a tua vida tenha a bênção de Deus, para que você seja uma pessoa que dê certo. Você tem que estar debaixo desse princípio, que é obedecer o seu pai, a sua mãe, honrar o seu pai e a sua mãe, e para que você viva muito tempo. Então esse viver muito tempo não é viver muito tempo de qualquer jeito, não é viver muito tempo com enfermidade, não é viver muito tempo mal, não é viver muito tempo com uma vida miserável, é viver muito tempo bem. Não digo com riquezas, mas digo uma vida bem, uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida onde você tenha paz, felicidade, amor, onde você tenha a bênção de Deus sobre a sua vida, onde os seus filhos sejam bem-aventurados, sejam filhos bons, sejam homens que dê certo na vida. Então esse é o primeiro mandamento com promessa, o primeiro princípio bíblico para a bem-aventurança, é honrar o pai e a mãe. E hoje nós vivemos em meio a uma sociedade que ela não preza mais isso. Hoje a nossa sociedade ela preza o fim da família, vamos dizer assim, o fim desse projeto chamado família. A nossa sociedade ela não zela mais pela família como zelava há anos atrás, como zelava antigamente. Hoje a sociedade ela vê com olhos diferentes a família, esse princípio bíblico chamado pai, mãe, filho, família. E nós vamos trabalhar nessa aula do bacharel, em Gênesis 5, texto de Gênesis 5. Eu abri com Efésios 6 para mostrar para você esse grande mistério que está revelado aqui em Gênesis capítulo 5, que é essa bênção que vem sobre o homem através de sua família, através da sua serventia a seus pais. Então você quer ser um homem bem-sucedido, que tem a bênção de Deus em sua vida, honra seu pai, sua mãe, sirva a eles, seja um bom filho, os ajude, esteja com eles nos momentos de dificuldade, estenda sua mão para eles, abençoe a vida deles e Deus vai te abençoar poderosamente. Então Gênesis capítulo 5, mais uma aula do bacharel. No versículo 1 você vai ver que ele vai falar assim: esses são os livros da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou Adão. E chamou de Adão no dia de sua criação. Você vai ver que Deus vai descrever com clareza. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, Deus vai descrever com clareza o que ele formou, a sua criação, o gênero que ele formou. Deus vai dizer que ele formou macho e fêmea, homem e mulher. Por quê? Para que eles se unam no casamento e tenham filhos. Um casamento que não seja entre homem e mulher, macho e fêmea, não tem o poder de reprodução. E a sociedade ela está regredindo ao lutar contra esse princípio chamado família.
Você vai ver que Deus vai deixar bem claro no versículo 2. A Bíblia vai deixar bem claro isso. O gênero humano. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Adão, versículo 3. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, depois o nome de Sete. Esse capítulo 5, você que está pegando agora essa aula, se você assistir a aula anterior, você vai ver que eu expliquei no capítulo 5 por que ele vai por que Deus vai dar prosseguimento à linhagem de Adão, à descendência de Adão, através de Sete, e por que Deus vai desprezar a descendência de Caim. Eu mostrei para você que aquele texto de Judas que vai falar de Enoque, que Enoque era o sétimo de Adão, o sétimo depois de Adão, é justamente por causa desse texto de Gênesis 5. Então eu mostrei isso para você na última aula. Você que não assistiu, assista a última aula do capítulo 4 de Gênesis, que você vai entender tudo isso aqui que eu estou pincelando para você agora. Então ele vai ter um filho chamado Sete. Você vai ver aqui, Adão com 130 anos, ele vai gerar um filho chamado Sete. Sete significa designado. Então toda a descendência de Adão, ela vai ser via Sete. Deus vai abençoar essa descendência. Deus amaldiçoou a descendência de Caim. E sobre a descendência de Sete vai vir a bênção de Deus. Então aqui vai sair o quê? Os filhos de Deus. De Gênesis 6. Nós vamos trabalhar isso na próxima aula, que é justamente a descendência de Sete. E as filhas dos homens, de Gênesis capítulo 6, que vai falar do casamento entre eles, que está narrado no capítulo 4, são os descendentes de Caim. Então Gênesis capítulo 5 vai falar dos filhos de Deus, vai ser apresentado em Gênesis capítulo 6. E Gênesis capítulo 4 vai falar das filhas dos homens, que é apresentado em Gênesis capítulo 6. Então o casamento entre eles ali. Então você vai ver que Adão viveu 130 anos, gerou a Sete. E Sete vai servir o seu pai, Adão. Sete vai servir Adão durante 105 anos. Olha para você ver aqui o texto. O texto vai dizer assim que, versículo 6, Gênesis capítulo 5, versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Ou seja, quando ele vai gerar a Enos, quando ele vai se casar, quando ele vai ter um filho, ele está com 105 anos. Esses 105 anos, ele serviu seu pai. Então, esses 105 anos trouxe para ele o quê? Um filho abençoado, chamado Enos. E você vai ver que Sete, depois que ele vai gerar Enos, ele ainda vai ter, olha o versículo 7, viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos. Gerou filhos e filhas, e todos os seus anos foram 912 anos. Então ele vai viver 912 anos. Por quê? Porque ele serviu seu pai. Ele serviu seu pai, durante aproximadamente quase 12% da sua vida. Ele vai servir o seu pai. E ele vai ter uma vida tranquila e abençoada por causa da sua serventia ao seu pai. Ele vai gerar um filho. Você vai ver que ele vai gerar um filho. Sete com 105 anos. Depois de servir 105 anos na casa do seu pai, teve um filho adorador. Então, por servir o seu pai, ele vai ter um filho que faz a diferença. Todo homem que é fiel nesse preceito de honrar o seu pai e sua mãe, ele vai gerar filhos brilhantes. Por quê? Porque Enos, ele vai restaurar a adoração a Deus. Versículo de número 9. Versículo de número 9. Enos viveu 90 anos, gerou a Cainã. Viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos. E todos esses foram dias de Enos, 905 anos. Mas você vai ver no versículo de número... Todos os dias de Enos. Então Enos vai viver 905 anos.
E ele vai servir o seu pai por aproximadamente 10% do tempo da sua vida. 905 anos ele vai servir o seu pai durante 90 anos antes de ter o seu filho. Você vai ver que esse Enos, ele vai servir o seu pai durante 90 anos, ele vai gerar Sete. O seu pai Sete, durante 90 anos, ele vai gerar a Cainã. Esse Enos aqui, esse Enos, ele é o homem que vai restaurar a adoração a Deus. O primeiro adorador que foi resgatar a vocação que foi dada a Caim sobre lembra que eu estava falando para vocês na última aula das 4 vocações que foi dada a Caim, seus descendentes, frutificou nos seus descendentes, que Caim tinha nascido segundo uma profecia de Eva. Então esse Enos, ele vai restaurar essa adoração. Ele vai tomar isso e vai dedicar isso a Deus, que é a adoração a Deus. Então você vai ver, vamos pegar o texto aqui, para que a gente possa... Gênesis capítulo 5, versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Sete já não nasce mais como imagem de Deus, como semelhante de Deus, porque Adão pecou, estava com a sua imagem, a sua semelhança corrompida, e Sete vai nascer conforme a imagem corrompida de Adão. Vai ter um filho com 105 anos. Sete viveu 105 anos, gerou a Enos. Viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos, gerou a Cainã. Viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malaléu. Viveu Cainã, depois que gerou a Malaléu, 840 anos. Então você vai ver aqui que o Malaléu, ele vai servir o seu pai durante 65 anos. O Cainã vai servir o seu pai durante 70 anos. Então, o que eu quero te mostrar? Conforme eles foram abaixando o seu tempo de serventia a seu pai e sua mãe, os seus filhos, eles pararam de brilhar e começaram a ser homens normais. E o seu tempo de vida também diminuiu. Então, olha aqui para você ver. Enos serviu seu pai 90 anos. Enos serviu seu pai 90 anos. E Enos viveu, todos os dias de Enos foram 905 anos. Então ele viveu menos do que Sete, que serviu 105 anos. Cainã serviu a Enos, seu pai, durante 70 anos. E todos os seus dias de vida, de Cainã foram 910 anos. Ele serviu seu pai durante 70 anos. Então, ele não serviu seu pai nem durante 8% da sua vida. Só que ele vai gerar um filho comum, que não fez nada de diferente. Enos restaura a adoração, filho de Sete. Mas Cainã já não teve nada de interessante nas suas obras. Malaléu, homem comum. Até que ele vai ter um filho chamado Jared, que vai viver 165 anos. Seu nome significa descida. Malaléu significa louvando a Deus. Cainã significa possuidor. Enos significa mortal. Sete significa designado. E esse Jared, ele vai servir o seu pai Malaléu durante 162 anos. Esse Jared,
ele vai trazer sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a sua família, algo muito tremendo. Por quê? Porque ele dedicou tanto tempo da sua vida a seu pai que ele teve um filho super brilhante, o Enoque. O Enoque, ele vai servir o seu pai durante 65 anos, mas com 365 anos, ele vai ser arrebatado, ele vai sumir, ele vai andar com Deus, ele vai sumir. Então, ele vai servir o seu pai quase 20% do tempo da sua vida. Esse Enoque, ele teve uma comunhão tão grande com Deus, ele andava com Deus, ele vivia com Deus, que Judas vai falar desse Enoque. Judas vai falar das profecias que esse Enoque profetizou no seu tempo. Abre lá a sua Bíblia, no livro de Judas. E ele vai falar a respeito do Enoque. Ó. Judas, versículo 14, antes de Apocalipse. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Está vendo que ele vai contar Enoque como sétimo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo. O sétimo depois de Adão. Por quê? Porque Caim não foi contado, porque a sua descendência foi amaldiçoada e Abel morreu. Abel não teve descendente. Então ele vai contar Enoque. Então ele vai mostrar a genealogia aqui, ele vai estar contando a genealogia de Gênesis capítulo 5. Desse profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras e impiedades, que cometeram impiamente, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Esses são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Admiram as pessoas por causa dos seus interesses. Então, o Enoque vai profetizar. Sabe o que o Enoque está profetizando? O Enoque está profetizando a vinda do Senhor com a igreja. Então o Enoque está profetizando a vinda do Senhor com a igreja depois da grande tribulação. Então Deus vai mostrar isso aqui para Enoque, um dos primeiros homens na Bíblia até a revelação da vinda do Senhor com seus santos. Deus vai mostrar para Enoque o juiz do trono branco, lá de Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Porque ele vai falar assim que olha para você ver, versículo 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Ou seja, quando que vai ser decretada a condenação daqueles que não alcançaram salvação? No juízo do trono branco, no juízo final de Apocalipse capítulo 20. Então, Enoque ele vai ser o primeiro homem a ter revelações escatológicas. É o Enoque. Por quê? Porque o seu pai, o Jared, serviu a Malalel durante 162 anos. Serviu o seu pai durante 162 anos. O que eu estou te mostrando com isso? Eu estou te provando da Bíblia Sagrada. Que se você honrar o seu pai, se você honrar sua mãe, se você for um filho abençoado, se você cuidar deles, Deus vai fazer com que os seus filhos sejam homens brilhantes. Sejam homens que marquem toda uma história. Como foi o caso de Enoque. Abradá, que a sória. Derá, show. Então, meu irmão, não adianta você ir para a igreja todo domingo, ir para a igreja toda quarta-feira, e dentro da sua casa você ser um filho terrível. Você vai fazer com que a bênção de Deus suma da sua vida. Você tem que ser um filho abençoado. Você tem que ajudar o seu pai e sua mãe. Você tem que lutar com eles, por eles, para que Deus possa te abençoar. Para que seus filhos sejam homens brilhantes. Esse é um grande segredo bíblico. Depois Enoque vai gerar o homem mais velho da Bíblia, o Matusalém. Matusalém,
vai fazer algo tremendo. Ele vai servir o seu pai, Enoque, durante 187 anos. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai restaurar. Ele vai ter um filho que vai trazer a restauração. O Lameque. Por quê? Porque o Caim teve um filho chamado Lameque, que foi o primeiro homem a se envolver com poligamia. O Caim teve um filho chamado Lameque, que era violento, que matou vários homens, que trouxe uma maldição sobre a sua vida. E ele vai falar assim, o Lameque, ele vai falar assim, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes, mas se matar Lameque, será vingado 70 vezes 7. Aí Cristo lá no Novo Testamento vai falar assim, Pedro vai falar assim, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E Cristo vai falar assim, até 70 vezes 7, Pedro. Sabe o que Cristo está falando? Existe perdão para os Lameque também. Existe perdão para aqueles que, para os Lameque da vida. O pessoal fala, tem que perdoar 70 vezes 7. Ninguém vê esse texto aqui de Gênesis capítulo 4, Lameque falando isso aqui, e vê que Cristo está quebrando mais uma maldição que o Matusalém quebrou na vida do seu filho. Ele vai pôr o nome do seu filho vai pôr o nome do seu filho de Lameque. E esse Lameque vai ser um homem que vai servir o seu pai durante 182 anos e vai gerar um dos homens que salvou a humanidade. Foi um instrumento de Deus para salvar a humanidade e preservar o homem, que é o Noé. Que vai fazer algo tremendo aqui. Vai servir o seu pai durante 500 anos. Durante 500 anos o Noé vai servir o seu pai. Você lê as genealogias, você passa correndo em cima desses textos, você não vê esses mistérios tremendos que tem nesses textos. Eu estou te provando para você, nessa aula, se você quer ser um homem abençoado, cuide da sua família, honre seu pai e sua mãe. Faça o que você puder fazer para honrá-los em vida. Deixa eu te falar algo para você. Tem muita gente que quando o pai morre, a mãe morre, foi um filho tão ruim, tão terrível, que ele vai lá no caixão e fica chorando e entra em depressão. Mas quando eles estavam vivos, ele não fez nada. Ele não fez nada. Honre seu pai e sua mãe. E Deus vai abençoar a sua vida de uma maneira muito poderosa. Fique na paz do Senhor Jesus. E eu estou encerrando mais uma aula do nosso bacharel, Gênesis capítulo 5. Na próxima aula a gente volta com Gênesis capítulo de número 6. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.